Tudo começou numa terça-feira comum, aquela que a gente acha que vai ser como qualquer outra, mas que depois marca tudo. Eu sou Lavínia, tenho 37 anos e durante 20 anos vivi acreditando que tinha construído algo sólido. Uma família, um lar, uma vida. Mas a gente descobre rápido que construir ilusão é bem mais fácil que edificar verdade. Meu marido, Roberto, era aquele tipo de homem que todo mundo achava perfeito. Bem-sucedido, sócio de uma construtora importante, frequentador assíduo da igreja evangélica desde que nos casamos. A gente morava numa casa grande, no bairro de Alphaville. Aquela região que as pessoas apontam e falam, ali mora gente de respeito. 2 suítes, piscina, garagem para 3 carros. Ele dirigia um Range Rover cinza chumbo que custava mais que a maioria das casas do Brasil. Mas dinheiro, filhos, eu já sabia, não compra felicidade. Só que também não compra amor quando a pessoa decide que ama, é o espelho. A nossa filha, Beatriz, tinha 20 anos e estava no 3º ano de administração numa universidade particular cara. Nosso filho, Lucas, tinha 23 e trabalhava junto com o pai na construtora. Roberto sempre os chamava de meus maiores investimentos. E aquilo me arrepiava, porque eu sabia que ele falava sério. Para Roberto, as pessoas eram projetos. Eu mesma tinha percebido isso há muito tempo. Conheci Roberto quando tinha 17 anos, ele tinha 25. Era esse homem seguro de si, cheio de planos, cheio de certezas. Eu era uma menina da Zona Leste que sonhava em ser mais, e ele simplesmente me tirou dali e me colocou no mapa. Durante os primeiros 10 anos, aquilo foi tudo que eu pedia. Fui subindo junto com ele, aprendendo a falar certo, a se comportar certo, a existir no mundo em que ele vivia. Mas alguma coisa começou a mudar por volta do 15º ano de casamento. Roberto começou a ir mais à igreja. Não como aquele tipo de fé leve, sabe? Aquele que a gente vai no domingo porque é de bom tom. Não. Era aquela fé intensa, do tipo que muda o jeito da pessoa enxergar o mundo. E junto com isso, começou aquela coisa de querer moldar tudo e todos ao redor dele, segundo aquilo que ele achava que era certo. Principalmente eu. Você fala muito, Lavínia. Uma mulher sábia guarda suas palavras, ele dizia. Seus gestos chamam atenção demais. Uma mulher virtuosa é discreta. Aquele seu jeito de rir alto não é apropriado para uma mulher da sua posição. Foram 20 anos de pequenas correções, de olhares que significavam cuidado, todos estão vendo, de frases que começavam com não seria mais bonito se você... e terminavam com as mulheres que eu respeito fazem assim. Eu nem percebi quando comecei a sumir. Quando deixei de falar nas jantares, quando passei a pedir permissão para sair com as amigas, quando comecei a escolher roupas que não chamassem atenção, quando aprendi a fazer silêncio no sofá enquanto ele conversava com os amigos. Fui desaparecendo tão devagar que quando acordei não reconhecia mais a mulher no espelho. A mesma mulher que sonhava em ser, mas tinha virado aquela coisa invisível ao seu lado. Mas a gente tem essas amigas, sabe como é? Aquelas que não deixam a gente desaparecer de todo. A minha se chama Cristina, e ela e eu nos conhecemos desde a adolescência. Cristina sempre foi aquela tipo de mulher que não se deixava dominar por ninguém. Quando começou a perceber que eu estava mudando, que eu estava ficando pequena, ela não deixou quieto. Lavínia, você está perdendo você mesma. Você sabe disso, né? Ela dizia isso, e eu fingia que não sabia. Porque assumir que sabia era assumir que estava permitindo isso. Tudo começou a ganhar forma de verdade, quando descobri que Roberto tinha uma conta bancária secreta. Eu achei por acaso. Sabe aqueles acidentes que não são bem acidentes? Ele estava dormindo. O celular dele estava na mesa de cabeceira e uma notificação chegou. Aquela coisa de mulher fuçona, eu peguei, abri. Era um extrato. 300 mil reais depositados num mês.
Fazendo as contas, nos últimos 6 meses tinha quase 2 milhões ali. Meu coração começou a bater errado, porque a gente sente quando descobre uma mentira desse tamanho. Quando descobre que a vida que pensava ter não é bem a vida que tem. Fiz descrio como ele gostava. Não reclamei, não briguei, não deixei ele perceber. Simplesmente comecei a mexer nos meus próprios documentos, a entender melhor a situação financeira, a conversar com um advogado que Cristina recomendou, aquele tipo de conversa que parecia inocente, mas era tudo menos. E descobri que tinha muito mais coisa errada ali do que eu imaginava. Muito mais coisa. Roberto tinha comprado um imóvel inteiro para colocar em nome de uma mulher. Uma mulher que, quando descobri também que era colega dele na construtora. Jovem, bonita, aquela que ele sempre dizia que era brilhante em negócios. Eu percebi que naquele jogo dele de corrigir tudo em mim, ele estava construindo ela, estava investindo nela. E enquanto isso, eu era aquela que não servia mais. A raiva que senti não foi aquela que vira grito, foi aquela que vira frieza. Porque quando a gente descobre uma mentira desse tamanho, quando a gente entende que 20 anos foram gastos com uma pessoa que, enquanto dizia que eu não podia nem falar alto, estava construindo um projeto paralelo, aquilo muda algo dentro de você. Comecei a colher tudo. Documentos, provas, contratos. Contratei um investigador particular que me enviou relatórios que já sabia que existiam. Cada coisa que descobria me dava mais clareza. Roberto tinha negócios que eu não sabia, contas que eu não sabia, e tinha certeza que ainda tinha mais que eu não descobria. E então chegou aquele domingo. O domingo que tudo mudaria. A Igreja do Evangelho Restaurado fica numa região nobre de São Paulo, aquela que parece mais um empreendimento imobiliário do que um lugar de fé. Tem ar-condicionado, estacionamento para 200 carros, auditório com telas de LED, aquele tipo de ambiente que faz a gente se sentir menor simplesmente por estar ali. Aquele domingo eu sabia que seria especial, porque eu tinha planejado para sê-lo. Roberto estava ao meu lado, aquele seu jeito de postura perfeita, sorriso perfeito, aquele homem que ninguém nunca desconfiaria que era capaz de qualquer coisa. Beatriz estava conosco, de lado dele como ela sempre estava. Lucas tinha vindo também. Era uma daquelas manhãs em que a família parecia perfeita, aquela que as pessoas olham e invejam, aquela que você vê nas fotos do Instagram e acha que está tudo bem. O pastor estava pregando sobre fidelidade, exatamente sobre fidelidade. Sobre como Deus vê tudo, como a verdade sempre vem à tona, como as pessoas que mentem e traem sempre colhem o que plantaram. Aquilo parecia ter sido escrito para aquele dia. Enquanto o pastor falava, eu sentia meu coração acelerado, porque eu sabia que aquilo era só o começo. E então, ela se levantou. Camila, a mulher que Roberto tinha colocado num imóvel milionário, que estava ali servindo como diaconisa da igreja, aquela que eu via em fotos de eventos da comunidade religiosa. Ela se levantou e começou a falar sobre como Deus a tinha salvo de um relacionamento tóxico, sobre como ela tinha se afastado de influências carnais que a estavam destruindo. E então, dela forma mais cruel possível, ela olhou para mim. Olhou bem para mim na frente de 500 pessoas e disse: a carne dele é fraca e eu vejo como certas pessoas ao redor dele alimentam isso. Uma mulher que não sabe se comportar, que age como se fosse homem, que não respeita o lugar dela, acaba destruindo uma família inteira. Mas graças a Deus eu consegui sair dessa situação tóxica. Aquilo foi uma bomba. Eu senti o olhar de todo mundo se vira para mim. A constrangimento queimando meu rosto. Roberto com aquele seu jeito de se remexer. Inconfortável, mas não assumindo nada, porque homem inteligente não assumir. Beatriz confusa, Lucas branco. Aquele momento daquele duração de segundo virou uma eternidade.
E eu podia sentir aquela velha Lavínia querendo desaparecer, querendo sumir, querendo que o chão abrisse e a devorasse. Mas aquela Lavínia não existia mais, porque eu tinha passado os últimos meses preparando para exatamente isso. Eu me levantei. Devagar, controlada, aquela frieza que tinha aprendido com ele mesmo. Todos os olhos acompanhando cada movimento meu. E eu caminhei até o palco, até perto do pastor. Aquela mulher, Camila, abaixou a cabeça, achando que tinha vencido. Mas ela não sabia que eu tinha contratado um investigador, que eu tinha coletado tudo que podia sobre aquele imóvel, aquele dinheiro, aquelas transferências, que eu tinha feito cópias de tudo, que eu tinha falado com uma advogada especializada em casos de fraude conjugal. Que Roberto, enquanto falava sobre virtude e fidelidade na igreja, tinha um patrimônio oculto que chegava a 4 milhões de reais. Eu tirei do meu bolso um envelope branco, simples, discreto, exatamente como Roberto gostava, e eu coloquei na mão do pastor, pedindo que abrisse, educadamente, com aquela voz que ele sempre exigiu que eu tivesse. Pastor, aqui estão contratos de um imóvel avaliado em 2,5 milhões de reais, comprado com dinheiro comunitário, que supostamente deveria estar sendo investido na expansão da igreja. Aqui estão extratos bancários mostrando transferências que não conferem com os relatórios que foram apresentados aos fiéis. E aqui estão documentos provando que essas transferências foram feitas para contas em nome dessa mulher aqui ao seu lado. O silêncio na igreja virou aquele tipo de silêncio que dói nos ouvidos. Roberto ficou branco, literalmente branco. Camila começou a tremendo, aquele seu jeito de vítima desaparecendo rapidinho. O pastor abriu o envelope com as mãos tremendo, porque aquele pastor tinha recebido doações dessa pessoa que estava ali, aquela pessoa que falava de fidelidade enquanto construía castelos paralelos. Eu também estava acreditando numa ilusão, pastor. Assim como toda essa comunidade estava. E aqui estão as provas. Tudo aqui está documentado, certificado por profissionais, pronto para ser entregue às autoridades competentes. Porque crime continua sendo crime, mesmo quando é cometido por alguém que senta na primeira fileira da igreja. Beatriz tinha as mãos cobrindo a boca. Lucas estava em pé, branco também. E Roberto, aquele homem que havia controlado tudo na minha vida durante 20 anos, estava vendo tudo desabar ali, na frente de todo mundo, daquele jeito que ele mais temia. Público, humilhante, irreversível. E para deixar claro, pastor, essas provas já foram enviadas ao meu advogado, ao Ministério Público, e em breve estarão com a Polícia Federal. A única coisa que mudou é que agora todo mundo sabe. E a verdade, bem, a verdade sempre vem à tona, não é mesmo? Assim como o pastor estava pregando há pouco. Eu desci do palco com a mesma frieza que tinha subido. Senti 1000 olhares, mas não me importei. Porque aquela mulher invisível que ele tinha criado, aquela que não falava, que não existia, aquela tinha desaparecido de verdade. Sair da igreja naquele dia foi como atravessar um portal. Não era só sair de um lugar, era sair de uma vida inteira. Cristina me esperava do lado de fora, porque eu tinha pedido para ela estar lá, sabendo que precisaria de alguém que realmente me conhecia depois que tudo aquilo acontecesse. Quando me viu, ela simplesmente me abraçou. Não perguntou nada, não precisava. Ela sabia exatamente o que eu tinha feito. Você foi brilhante lá dentro, ela sussurrou no meu ouvido. E aquilo foi a primeira coisa genuína que alguém me dizia em anos. Mas a realidade não espera a gente processar os sentimentos. Roberto tentou ir atrás de mim quando sai da igreja. Aquele seu jeito de tentar controlar a situação, mesmo quando tudo estava desabando. Lavínia, você não sabe o que fez. Você destruiu tudo. Você destruiu a gente, ele gritava no estacionamento e tinha gente olhando, tirando foto com celular. Aquele homem que prezava tanto pela imagem estava vendo ela virar pó na frente de 400 pessoas. Eu destruí?
Roberto, você construiu tudo isso, você e suas mentiras. Eu só tirei a venda que você colocou nos olhos de todos, eu respondi. E pela primeira vez em 20 anos, não tinha medo da reação dele, porque ele não tinha mais poder sobre mim. O poder dele vinha daquele silêncio que eu mantinha, daquela obediência que eu oferecia, daquele medo que eu carregava. E eu tinha devolvido tudo aquilo para ele. Os dias que vieram depois foram caóticos. A polícia apareceu na construtora. Havia investigação formal sobre desvio de recursos. A mídia, aquela que adora um escândalo desses, começou a publicar matérias. Sócio de construtora é investigado por fraude. Ministério Público abre inquérito sobre apropriação de bens comunitários. Mulher expõe marido infiel e fraudador na frente de comunidade religiosa. Beatriz não falava comigo. Aquele tipo de silêncio que dói mais que qualquer grito. Ela tinha crescido acreditando que aquela vida perfeita era real, que o pai dela era aquele homem perfeito. E de repente descobria que ele era um mentiroso. Levou uma semana para ela me procurar, e quando fez, estava com os olhos vermelhos. Mãe, eu não entendia por que você ficava tão quieta, porque não falava nada. Agora estou entendendo que você estava tentando nos proteger, que você estava se protegendo. Ela disse, sentada no sofá daquela casa que em breve deixaria de ser nossa. E aquilo foi aquele tipo de reconhecimento que a gente não pede, mas que muda tudo quando chega. Lucas foi diferente. Ele estava trabalhando com Roberto e descobrir que o pai tinha desviado recursos que supostamente eram da empresa, que tinha montado esquemas financeiros complicados, aquilo o destruiu de um jeito que eu não esperava. Mas ele também, eventualmente, enxergou que eu tinha sido corajosa, que eu tinha feito o que era certo. A casa em Alphaville começou o processo de execução. Os carros foram penhorados. A vida luxuosa que parecia tão sólida desabou como um castelo de areia quando entra a maré. E eu, que tinha medo de não conseguir viver sem aquilo tudo, descobri algo surpreendente. Era possível. Era mais que possível. Era libertador. Contratei uma advogada chamada Doutora Fernanda, aquela que Cristina tinha recomendado, e ela era implacável. Examinando cada contrato, cada transferência, cada mentira documentada, o processo de divórcio começou. E ali dentro vieram à tona coisas que nem eu sabia. Roberto tinha feito empréstimos em meu nome. Tinha contas que ele gerenciava com meu CPF. Tinha créditos imobiliários que supostamente eram nossos, mas que ele controlava sozinho. Lavínia, você tem direito a 50% de tudo isso. A doutora Fernanda me disse mostrando os documentos. Tudo que foi adquirido durante o casamento é bem comunitário. E considerando que você foi enganada, considerando que ele ocultou patrimônio, você tem direito a pedir indenização também. Eu não sabia como me sentir. Durante 20 anos, eu tinha deixado que ele gerenciasse tudo. Eu não tinha ideia de quanto dinheiro tinha passado pelas minhas mãos, quanto patrimônio tinha sido construído enquanto eu estava ali, quietinha, invisível, fingindo que não sabia de nada. A doutora Fernanda começou a trabalhar nos detalhes, e foi aí que descobrimos que tinha muito mais coisa. Roberto tinha feito investimentos em nome de pessoas laranjas. Tinha propriedades em outros estados que estavam registradas com nomes de amigos. Tinha contas no exterior que ele achava que ninguém nunca descobriria. Mas aquele investigador que eu tinha contratado era bom, muito bom. 3 meses depois, a Polícia Federal fez uma operação. Prenderam Roberto em casa de manhã cedo, aquele tipo de prisão que vira notícia porque envolve alguém conhecido. Fotógrafos, jornalistas, aquele circo que ele sempre temeu. E eu estava em casa tomando café quando recebi a notícia. Não senti alegria, não senti raiva, senti apenas alívio. Aquele tipo de alívio que vem quando você finalmente para de carregar um peso que não era seu. Beatriz me chamou naquele dia.
Mãe, você está bem? E aquela pergunta feita com genuíno cuidado me fez chorar, porque ela estava me vendo, realmente me vendo. Não aquela mulher invisível que seu pai tinha moldado, mas eu mesma. A vida começou a se reorganizar de um jeito que eu nunca imaginei. Eu tive que aprender a ser independente. Tive que aprender a administrar dinheiro, porque depois do divórcio eu recebi uma quantia substancial. Não era aquela vida de luxo, mas era confortável, era seguro e, mais importante que tudo, era meu. Comecei a fazer aulas de coisas que sempre tinha querido fazer, mas nunca tinha permissão. Pintura, dança, até aquele curso de empresária que tinha sempre adiado. E descobri que havia uma mulher dentro de mim que tinha sonhos, que tinha vontade, que tinha coisas para contribuir com o mundo. Cristina se tornou minha sócia num projeto pequeno, uma loja de artigos para casa com decoração vintage. Aquilo começou como um hobby, mas virou real. E pela primeira vez em 20 anos, eu estava criando algo. Não estava só observando alguém criar, eu estava realmente criando. Camila desapareceu. Mudou para outro estado, tentando reconstruir a vida depois que tudo aquilo veio à tona. Aquele imóvel milionário ficou preso em processos legais. E eu? Bem, eu estava finalmente em paz. Um ano depois, eu estava sentada numa mesa de um café na Vila Mariana. Aquele tipo de lugar que tem as xícaras caras e o Wi-Fi rápido. Eu estava ali com o meu notebook, respondendo e-mails do meu pequeno negócio, quando recebi uma mensagem no celular. Era de Roberto. Ele tinha saído da prisão provisoriamente enquanto aguardava julgamento e queria falar comigo. Eu poderia ter ignorado. Poderia ter bloqueado o número, mas havia uma parte de mim que queria entender. Queria saber se ele, em algum momento, tinha realmente entendido o que tinha feito. Marcamos de nos encontrar numa cafeteria pública. Cristina queria ir comigo, mas eu disse que precisava fazer aquilo sozinha. Quando Roberto chegou, ele estava diferente. Não daquele jeito que a gente espera, como se o sofrimento o tivesse enobrecido. Não. Ele simplesmente tinha envelhecido. Parecia menor, de um jeito que não era físico. Lavínia, eu queria me desculpar, ele começou. E aquilo foi surpreendente, porque eu nunca imaginarei que o ouviria dizer aquilo. Roberto, desculpas são fáceis. Você sabia o que estava fazendo. Você escolheu mentir. Você escolheu me trair. Você escolheu enganar as pessoas que confiavam em você. Desculpas são apenas palavras, eu respondi, e minha voz estava calma, porque eu tinha perdido o medo. E quando a gente perde o medo, não precisa mais gritar. Eu sei, mas eu queria que você soubesse que tudo que você fez, a forma como você me confrontou, a forma como você coletou as provas, aquilo mudou alguma coisa em mim. Não estou pedindo perdão. Estou reconhecendo que você foi corajosa e que você tinha todo o direito. Eu não sabia se acreditava nele, mas também não importava se acreditava ou não. A verdade era que ele já não tinha poder sobre mim. Ele podia pedir desculpas, pedir perdão, pedir o que quisesse, mas eu tinha deixado aquela vida para trás. Roberto, o que importa agora é que você reconstrua sua vida de forma honesta. Que você aprenda com isso e que você seja um pai melhor para nossos filhos do que foi um marido para mim, eu disse, pegando meu café que tinha esfriado enquanto ele falava. Os meses que vieram depois foram de reconstrução de verdade. O julgamento chegou e Roberto foi condenado. Não foi aquela condenação que destrói uma vida, mas foi aquela que marca. Liberdade condicional, multa pesada, proibição de exercer cargo de administrador. E aquilo foi de certa forma justo. Beatriz terminou sua faculdade e começou a trabalhar numa empresa diferente, longe da construtora do pai. Lucas também mudou de rumo. Foi fazer pós-graduação, estudar algo que realmente gostava, em vez de apenas seguir os planos do pai. E eu os vira reconstruir suas vidas a partir daquela verdade que eu tinha trazido à tona.
A loja de decoração cresceu mais que eu imaginava. Tínhamos 2 funcionárias agora e estávamos pensando em abrir uma segunda unidade. Cristina e eu tínhamos construído algo que era totalmente nosso, algo que ninguém podia nos tirar, algo que vinha do nosso trabalho real. 6 meses depois do encontro com Roberto, eu estava em casa, numa casa menor, muito menor, mas que era realmente minha. Estava olhando para a foto daquele domingo na igreja, aquela que alguém tinha tirado quando eu estava descendo do palco com aquele envelope na mão. Eu estava com uma expressão que nunca tinha visto em mim mesma antes: liberdade. O telefone tocou. Era a doutora Fernanda. Lavínia, mais uma boa notícia. Conseguimos recuperar mais 400 mil reais que estavam em contas encobertas. Isso já está sendo depositado na sua conta. Eu coloquei o telefone para baixo e simplesmente ri. Porque aquele dinheiro, aquele que ele tinha tentado esconder, que ele pensava que ela iria conseguir ficar com, ele tinha servido para me dar algo que nenhuma quantia em reais consegue comprar. Minha vida de volta. Naquela noite, Cristina veio para casa, trouxe vinho, e nós ficamos conversando até tarde, sobre os planos para a loja, sobre a vida, sobre como era estranho olhar para trás e ver que aquilo tudo havia sido necessário, que toda aquela dor, aquele medo, aquele constrangimento público tinha sido necessário para que eu reencontrasse a mim mesma. Você sabe qual foi o melhor momento daquele dia na igreja? Cristina perguntou com aquele seu jeito de mulher que sempre enxergava o essencial. Qual? Eu perguntei. O momento em que você se levantou, porque naquele momento você escolheu você mesma. Você escolheu a verdade. Você escolheu ser vista em vez de invisível. E isso, Lavínia, isso é coragem. E eu entendi, naquele momento, que o maior luxo não era aquela casa em Alphaville, não eram aqueles carros importados, não era aquele dinheiro que eu nunca tinha realmente visto como sendo meu. O maior luxo era poder acordar de manhã sendo eu mesma, sendo completamente, totalmente, honestamente eu mesma. A vida continuaria com seus desafios. O processo judicial ainda tinha mais anos pela frente, mas eu tinha ganho a guerra que importava. A guerra interna, a guerra contra o medo, a guerra contra aquela mulher invisível que tinha aprendido que invisibilidade é um privilégio de quem escolhe se esconder. E eu já tinha feito minha escolha.